Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Great Web Code. Pessoal, vamos lá prosseguir com o nosso curso de React, tá pessoal? Na aula passada a gente aprendeu a estilizar inline, tá pessoal? Hoje a gente vai aplicar de uma forma diferente, tá bom? A gente vai estilizar, pessoal, cada componente, tá? Ou seja, a gente vai criar um arquivo CSS, tá? Para cada componente, assim o nosso código fica mais organizado, tá? Pessoal, vamos lá, vamos começar, ó. Aqui a gente estilizou inline, certo? Vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, meu projeto tá aberto aqui, tá? Normalmente na aula passada. Hoje a gente vai aplicar aqui, tá, pessoal? Treinar o nosso CSS aqui, tá? Aprender como usar o nosso CSS. A gente vai estilizar aqui esse formulário, tá bom? Ó, deixa eu puxar um zoom aqui. A gente vai estilizar ele e assim a gente já vai entender, tá, pessoal? Como que o CSS funciona aqui, tá? Só lembrando, pessoal, que agora não é mais inline, tá? Ou seja, a gente vai criar um CSS para cada componente. Vamos lá, ó. Aqui a gente tem o nosso formulário. Pessoal, só lembrando, detalhe importante aqui, ó. Quando você cria a sua estrutura, tá? Quando você cria a sua estrutura usando o Vite ou o CRA, ele tem aqui, ó, um app.css, tá? Ele vem com esse app.css por padrão, que é dar aquele estilo lá para o template, tá? Que vem do React. E ele tem um index aqui, ó, CSS, tá? Vamos entender isso aqui. Esse app.jsx, esse app.css, desculpa aí, tá, pessoal? Ele é quem dá estilo para o nosso app. Qual é o nosso app? Aqui, ó. O nosso app principal aqui, o nosso componente, tá? Beleza. Esse index.css, ele dá um estilo global. Como assim global? Ó, se eu aplicar um estilo aqui no meu index, um exemplo. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui o meu body, tá todo branco aqui, certo? Vamos aplicar um estilo nele para você ver. Então não precisa, quando eu quero aplicar um estilo global, não precisa eu criar, exemplo, um arquivo CSS para o componente, tá? Eu posso aplicar ele aqui no global. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui, ó, colocar aqui pra gente ver, ó. Body, tá? Vamos colocar um background color aqui para você ver. Agora, pessoal, interessante. Como aqui não é mais... a gente não está mais estilizando dentro do JSX, tá? E sim, a gente vai usar agora classes para selecionar, tá? Então aqui a gente usa no modo normal, tá? Igual usa no HTML, ó, background color tracinho. Lembra que dentro do JSX a gente usa como objeto, então usa com C maiúsculo aqui, ó. Que é meu case. Já que não dá certo, tá? Então tem que ser traço color, assim, tá? Vamos só dar aqui uma cor pra gente ver se vai pegar aqui no nosso arquivo aqui, no nosso body. Ó, pessoal, pegou, tá vendo? Ó, pegou de forma global, tá vendo? Ó, todo o meu corpo, o meu body ficou vermelho, tá? Beleza, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar apenas aqui o nosso index aqui, global. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai apenas tirar alguma margem que vem pro padrão, tá? Vem pro padrão e vamos tirar também um padding que vem nos nossos elementos, tá? HTML que vem pro padrão, tá? Então a gente vai tirar. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Um padding, tá? Vamos dar um 0. Vamos dar também um margem, tá? Que é uma margem. A gente tirar também. E vamos também a espessura da caixa, tá? Então um box size border box. Vamos colocar aqui, assim. Tá? Se a gente fazer isso aqui, vocês vão ver que nossos elementos colou agora, pessoal. Tá vendo? Ó, se liga, ó, colou lá no cantinho, ó, tá? Antes, você vê que ele estava meio que afastado. Por quê? Por padrão, os elementos HTML, ele já vem com margem, com padding, tá? Então, a gente dá esse reset aqui, tá? A gente dá no global. Se a gente quiser também aplicar, pessoal, uma fonte aqui no global, a gente faz o seguinte aqui também, ó. Aqui a gente coloca assim, ó. Font size, dá o tamanho também, se quiser, font family. A gente quiser usar aqui um Arial, tá? Helvética. Tá? Então, automaticamente vai aplicar em todos... Ó, tá vendo? Ó, já mudou a minha fonte, ó. Então, vai aplicar em tudo que eu fazer, tá? No meus H2, nos meus parágrafos, tá, pessoal? Ele vai aplicar em tudo, tá? Então, vamos deixar assim, tá? Então, você vê que o nosso index, tá? O nosso index CSS, ele é global, tá? É um estilo global. Então, vamos lá. Vamos entender aqui, pessoal. Essa aqui a gente já entendeu, tá? Essa sacada aqui, que esse index aqui, ele dá um estilo global, tá? Vamos lá. Agora é o seguinte, a gente vai estilizar aqui o nosso form, tá? Aqui, ó. Então, eu tenho um arquivo, ó. Eu tenho minha pasta. Dentro da minha pasta, primeiro, eu tenho o meu components. O que é meu components? É minha pasta onde tem todos os meus componentes, tá? Exemplo, o componente formulário, footer, contact, about, tá bom? Isso aí são tudo um componente. Então, aqui eu tenho a minha pastinha form. Dentro eu tenho o meu index.jsx, que no caso é o meu formulário. Quem lembra? Aquele e-mailzinho lá, ó, tá aqui, aquele formulário, tá? Ó, tá aqui, ó. Tem aqui o meu form, tem o meu label, meus inputs, meu spam com nome e e-mail, tá?
Como que a gente usa o CSS, pessoal? Ó, tem uma forma interessante aqui da gente usar. Essa é a forma que eu uso, né? Eu usando o estilo dessa forma aqui, tá? É muito interessante ela, tá? É assim, ó. Para cada componente, você usa um arquivo CSS, tá? Então assim vai ficar bem organizado nosso código. Então aqui, ó. Tem aqui, ó. Eu posso usar aqui, ó, dentro da minha pasta, eu vou criar, já tem o meu arquivo index.jsx, que é o meu componente, tá? Então aqui eu faço o seguinte, ó, dentro de form aqui ainda, eu faço assim, ó, novo arquivo. Aí aqui eu posso colocar form assim, ó, form ponto CSS, extensão CSS, tá, pessoal? Ou eu posso usar também assim, ó, style ponto CSS. E eu posso usar assim também, ó, index.css, tá? Só que eu não vou fazer isso aqui, tá, pessoal? Para não dar conflito aqui, eu já tenho, apesar de estar dentro da minha pasta aqui, não vai ter problema, mas eu já tenho o meu index aqui, então a gente vai colocar assim, ó, form, eu posso usar form, tá? Ponto .css. Eu vou fazer assim, ó, tá? Então funciona também, beleza. Agora dentro da minha pasta form, eu tenho meu o meu arquivo de index, que é o meu arquivo de JSX, tá? De código. JSX, e ainda dentro eu tenho o meu form, significa CSS, significa que esse CSS aqui, ele vai ser apenas para esse componente aqui, tá? Diferente do HTML, que a gente usa tudo junto, tá? Ou seja, a gente usa tudo ali misturado no arquivo CSS, a gente usa toda a nossa página. Diferente aqui do React, a gente usa um arquivo CSS para cada componente, tá? Então vamos lá, ó, vamos estilizar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, aqui a gente tem o nosso formulário, tá? Vamos englobar ele dentro de uma div para a gente poder ter o controle, tá? É claro, pessoal, que a aula aqui não é de CSS, a gente apenas vai aprender aqui como usar o CSS dentro do JSX, do React, tá? Mas o intuito não é uma aula de CSS. A gente vai ter aulas específicas aqui, tá, pessoal, no canal. Beleza. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos englobar aqui, ó, todo o nosso formulário aqui, ó, tá? Tudo isso aqui, ó. Vamos colocar ele dentro de uma div, tá? Então vamos lá. Pessoal, dica importante aqui, ó. Aqui no React você não pode usar assim, ó, class. Você pode até usar assim, tá? Só que o que é que acontece? Ele vai funcionar? Vai. Mas ele vai mostrar um erro no meu console, tá? Se a gente for ver aqui, ó, vai funcionar aqui aparentemente tudo ok. Mas se eu for lá aqui no meu inspect aqui, ó, vamos ver aqui, ó, ele tem um erro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, warning, tá? Invalid DOM, property class, tá? Ou seja, o que é que ele tá dizendo, ó? Alerta, o DOM ele não permite aqui a propriedade class, tá? Por quê? Ou seja, ele ainda diz ainda que a gente tem que usar a class name. Porque a gente usando o class aqui, ele pode dar conflito, como tá dentro do JSX, tá? Então é código JavaScript aqui, né? Tudo misturado. Então, eu usando a class, ou seja, a gente tem componente de classe. Quem lembra que a gente tem componente de classe? A gente declara uma classe, né? Então, usa essa mesma propriedade. Então, isso não é bom. Tá? Então a gente usa class name para diferenciar da class do JavaScript, tá? Então a gente faz assim, beleza? Vamos colocar aqui uma classe, vamos dar um nome aqui de... Colocar assim, ó, form underline, assim, tá bom? Que é pra gente utilizar isso aí, ó. Se eu for aqui, nada mudou, tá bom? Mas vamos lá, vamos aplicar agora um estilo, vamos fazer um formulário bem lindo aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Pessoal, só lembrando que eu não vou entrar em conceitos técnicos aqui do CSS, tá? Porque a gente apenas vai aprender a usar o CSS aqui dentro do React, tá bom? Mas como eu já falei, a gente vai ter aula específica, tá? Aqui no canal. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer, pessoal? Então, div class name. Nunca esqueça isso aqui, pessoal. Não é só class. Class name. No HTML normal a gente usa class. Aqui a gente usa class name, tá? Criei aqui uma classe, form. Agora a gente vai lá no nosso... Ó, primeiro... Para funcionar o nosso CSS, pessoal, aqui para poder aplicar os estilos dentro do nossos elementos, aqui, a gente tem que chamar o nosso arquivo CSS. Assim, ó, import, a gente faz assim, ó, import, tá? Coloca assim, ó, como ele tá dentro da mesma pasta aqui, então a gente só coloca ponto barra, tá? E ele já vai mostrar aqui para nós, ó, form.css, tá? Pronto, agora eu tô apto a estilizar os meus elementos, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu arquivo, beleza? Como a gente não precisa, a gente já usou no index lá, no index CSS aqui, ó. No global a gente já tirou a margem, o padding, então a gente não precisa usar aqui, tá? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente fazer o seguinte, ó. Vamos pegar primeiro nossos inputs, tá? Quem são nossos inputs? Nossos inputs, pessoal, é aqui, ó. A gente tem um input aqui, ó.
de type, né, que é text, que é o seu nome, input type e-mail, tá? E-mail, no caso que é o e-mail aqui, né? Input type e-mail e input type submit. Então a gente tem 3 inputs aqui, tá? Um de texto, que é para colocar o nome, outro de e-mail e outro de submit. Pessoal, tem uma técnica interessante. Porque se eu pegar, exemplo aqui, ó, meu input, só lembrando, pessoal, como ele aqui é uma tag, ele não é uma classe, então como ele é uma tag, não precisa eu colocar aqui, ó, assim, ó, pontinho, tá? Quando se usa classe. Então, só que se eu fazer isso aqui, pessoal, assim, ó, e aplicar um estilo aqui, então vai pegar em todos os meus inputs. E isso eu não quero, por quê? Para cada input eu quero dar um estilo diferente. Eu quero dar um estilo aqui diferente para o meu name, para o meu e-mail e para o meu enviar aqui, o meu botãozinho aqui no caso, tá? Então, como é que a gente faz? A gente usa um array, semelhante a um array aqui, ó, tá? Assim, ó, input, tá? E aqui a gente coloca o tipo que é. Exemplo, aqui tem o meu type, certo? Eu não tenho meu type. Aqui meu type é igual, aí primeiro text, né? Que é lá pro meu name. Se você for ver aqui, ó, eu tenho aqui, ó, input type text, tá? Então eu vou pegar ele. Então, type text. E ainda vou pegar o meu type, então eu coloco array de novo aqui, ó. Que agora eu vou pegar agora o meu type, que agora é o meu e-mail, tá? O estilo que eu vou dar no meu type text é o mesmo campo, quase semelhante, né? Apenas vai mudar o tipo aqui, né? Que é text e e-mail. É o mesmo. Então significa que como eu quero aplicar o mesmo estilo em todos, tá? Então eu faço assim, tá bom? Então eu vou aplicar no meu text e ainda vou aplicar no meu e-mail. Então type, tá? Type é igual e-mail, tá bom? Por que eu tô fazendo isso aqui, pessoal? Porque eu vou aplicar o mesmo estilo nos dois, então eu tenho um input ainda que é o submit, que é totalmente diferente, que é o meu button, tá bom? Então eu vou fazê-lo assim, no caso é o meu enviar, né? Claro, que na verdade é um input que eu usei. Então aqui, pessoal, vamos dar um estilo para isso aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos aqui dar uma largura de 100%, width, tá, pessoal? Vamos dar uma largura de 100% aqui. Vamos lá. Eu vou também aqui, pessoal, eu vou dar um padding de 8 pixels, vocês vão entender. Eu vou dar um padding. Tá, eu vou explicar para vocês aqui, como o intuito aqui não é dar aula disso aqui, mas melhor que vocês entendam, tá? Então, 8 pixels, tá? Ou seja, em cima e embaixo. O que é que eu estou fazendo aqui? É um padding do meu campo, tá? Eu vou dar um padding, um respiro nele aqui, tá? Em cima e embaixo, tá bom? E vou dar também 20 pixels do cantinho, vou explicar para vocês aqui, ó. 20 pixels, tá? Assim, ó. Qual é a sacada aqui, ó? Tá vendo aqui? Eu tô dando, ó, já aplicou um estilo aqui. Eu tô dando aqui um padding, tá? Eu tô dando um padding de 8 pixels. De cima aqui, ó, tem seu nome. Então, do meio aqui pra cima eu tô dando um padding de 8 pixels e pra baixo. E tô dando também um padding de 20 pixels aqui, ó. Da direita e pra esquerda, pra direita aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, é a distância da esquerda pra onde tá o meu name aqui, tá? Pessoal, só lembrando, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Lembra que a gente, na aula passada, na aula de e-mail aqui, desse campo aqui que a gente fez, desse formulário, a gente tem um BR aqui, ó. Isso aqui a gente vai tirar porque isso aqui é um estilo inline, tá? Então a gente vai tirar isso aqui, ó, style, a gente vai tirar isso aqui, a gente vai tirar isso aqui também, ó, do submit, vamos tirar isso aqui também, ó. Vamos tirar também esse back row aqui, tá? Do nosso spam, tá? Ok, você vê que já mudou, tá, pessoal? Então, beleza, vamos lá. Opa, aqui, vamos lá. Beleza, eu vou dar aqui ainda, pessoal, uma margem. O que é a margem? Eu vou dar uma margem em cima e embaixo, tá? Margem, ou seja, entre os meus inputs, meus campos, tá? De name e e-mail, tá? Eu vou dar uma margem de 8 pixels em cima e embaixo, tá bom? E vou dar 0 direita e esquerda, tá bom? Então, beleza. Eu vou aqui ainda, tá, pessoal? Um display inline block, tá? Então, display, tá? Por padrão, aqui a gente usando normal, ele vem inline. Só que eu vou colocar inline pra ele quebrar, tá, pessoal? Block, inline block, assim, tá bom? Se a gente for ver isso aqui, vamos ver como é que tá ficando. Ó, pessoal, deu uma mudada, tá vendo, ó? Onde tem meus name aqui, ó. Tá tudo se comportando. Embaixo tem o meu campo de name. Aí tem meu label aqui. Embaixo tem o meu campinho, tá? Beleza. O que a gente vai fazer aqui ainda, pessoal, vamos criar uma borda, tá? A gente vai criar uma borda aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um border, tá? Border, beleza. Eu vou dar aqui, pessoal, um pixels. Vocês vão entender isso aqui. Mostrando pra você, tá bom? Um pixels, solid, tá bom? Vai ficar aquela listinha, né? Ao redor. E vou dar de 4 pixels, tá bom? Beleza. Eu vou editando aqui, pessoal. Vou colocando aqui depois eu falo pra vocês, tá? Eu vou dar um border radius, tá? Ou seja, o border radius, ele vai arredondar os cantinhos aqui, ó. Do meus campos. Tá vendo esses cantinhos aqui, ó? Tá vendo esses cantinhos aqui, ó? Pessoal, eu vou dar... Depois eu vou mudar essa largura, tá? Mas eu vou dar aqui de 4 pixels, tá? Que é nos cantinhos dos meus campos, tá bom?
Ó, pessoal, tá vendo, ó, como ele arredondou aqui, ó, os cantinhos aqui, ó. É bem, bem no cantinho aqui, ó, tá vendo, ó? Ele meio que arredondou um pouquinho, tá? Agora, pessoal, lembra que é o seguinte, ó. Eu tô aplicando o mesmo estilo, no meu campo de name e no meu campo de e-mail. Se você for prestar atenção aqui, o mesmo estilo que eu dei aqui, ó, no meu campo aqui, ó, de nome, tá aplicando no campo de e-mail. Só que o enviar, o meu input aqui, ó, submit, você vê que ele tá diferente? Isso, é por isso que a gente está usando dessa forma aqui, porque se a gente quisesse aplicar o mesmo estilo em todos os inputs, a gente não precisaria usar entre array aqui, tá? Então, beleza, aqui entra a sacada. Então, eu vou aplicar ainda, ó, input, tá bom? Aí eu vou abrir o array, porque aqui agora é o meu submit, tá? Type é igual a submit. Quem é esse submit, pessoal? Esse submit é esse aqui, ó, tá vendo aqui, ó, input, aqui, ó, type submit, tá? Então, agora eu vou dar um estilo nele agora, tá, pessoal? No caso, esse aqui, ó, enviar. Tá bom? Vamos lá. Tá começando a pegar forma. Vamos lá. Submit. Aqui eu abro chaves aqui e aqui eu vou aplicar o meu estilo. Então aqui eu vou dar, pessoal, uma largura no meu botão, ó. Vou dar uma largura dele de 50%, tá? Porque 50% ele vai se comportar conforme a responsividade, tá? Eu vou dar um background color. Lembra, pessoal, que o background color que eu tô usando aqui agora, pessoal, CSS normal, tá bom? CSS normal. Eu vou usar aqui, pessoal, uma corzinha que ela é meio que verdinha, tá? Essa corzinha bem verdinha, tá? Se a gente for ver aqui, ó, no nosso botão, a gente já tem aqui, pessoal, uma diferença bem interessante aqui, né? Beleza, eu vou usar essa corzinha aí, tá, pessoal? E vou dar também uma cor branca, tá? Então, color, ou seja, isso aqui é o cor do meu texto, tá? Eu vou dar um FFF, ok? Que ela vai ser um hexadecimal, branquinho, tá? E vou dar um padding, ou seja, o padding é um respiro que eu vou dar dentro do meu botão, tá? Tá bom? Então eu vou dar 10 pixels em cima e embaixo, tá bom? Em cima e embaixo. E vou dar também 10 pixels direita e esquerda. 10 pixels direita e esquerda, tá? A gente vai vendo aqui, pessoal, como é que vai ficando. Tá vendo, ó? Então eu dei aqui um padding aqui, ó, em cima e embaixo, tá? Beleza. Eu vou dar ainda, pessoal, uma margem de 8 pixels, tá? Ou seja, a margem de 8 pixels, ela vai ser em cima, tá bom? A margem de 8 pixels em cima. E vou colocar, eu acho que 0, direita e esquerda, tá? Vamos dar, pessoal, um border. Porque, se você ver aqui, ó, tá vendo essa borda preta aqui, ó? Ela tem essa borda preta aqui. Então, isso para um botão fica feio. Vamos tirar ela? Então, a gente simplesmente faz assim, ó. Border, tá? Border. Aí você coloca none. Quando você coloca none, significa que você tirou a borda, tá? Se você for ver... Deixa eu salvar, né? Claro. Senão não vai aplicar, né? Salvei. Ctrl S. Ó, pessoal, tá vendo? Ó, tirou aquela borda preta. Tá vendo? Isso aqui, ó. Tirou aquela borda preta, tá? E tá sem borda. Agora vamos arredondar esses cantinhos, pessoal. Tá vendo? Esses cantinhos aqui é preciso que a gente arredonda. Pessoal, isso aqui tá dizendo preenche os campos é porque tá aplicando lá a nossa validação, tá? Que a gente fez na aula de e-mail aqui. Que a gente tava criando isso aqui, tá? Vamos dar um border radius. Então, border, tá? Nosso border radius. Vamos criar aqui 4 pixels. Pra ficar igualzinho com o dos campos de name, de nome e e-mail, tá? Beleza. Se a gente for ver isso aqui, ó. Arredondou. Agora, pessoal, tá vendo que isso é um botão, então um botão, para ele fazer sentido, ele tem que aparecer a mãozinha, quando a gente colocar em cima. E aqui, nesse caso, não tá aparecendo, ó, tá vendo? Ó? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui, ó, cursor, tá? Cursor pointer, tá? Então pointer, beleza. Vou ver aqui, pointer. Agora sim, ele vai aplicar aqui, pessoal, a mãozinha, tá vendo? Ó, cursor pointer, tá vendo? Ele aplicou a mão, bacana. O que a gente vai fazer aqui ainda, pessoal? A gente vai pegar agora, porque eu quero fazer o seguinte, ó. Quando eu passar a mão, eu quero mudar essa cor aqui, ó, tá vendo? Porque ela tá verdinha, eu quero colocar mais uma cor bem mais diferente, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó, do botão, na verdade. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar isso aqui, ó, do mesmo jeito, copiar aqui. Então, que é o hover, tá? Beleza? E aqui a gente faz assim, ó. Então significa que quando eu passar a mão em cima, eu vou mudar o background dele, tá? Eu vou colocar aqui, a corzinha dele é 45A, tá? Deixa eu ver se eu me lembro, 45A 049, 049, deixa eu ver se... Essa corzinha aqui, ela vai... Só pensando, pessoal, que eu tenho que usar o meu hashtag, tá? Pra aplicar o hexadecimal aqui, ó. Porque senão não dá certo, tá? É isso. Vamos ver se funcionou. Tá vendo, pessoal? Ó, ela deu uma mudadinha, ó. Eu passo o mouse, ó, ela muda bem leve aqui, ó. Eu poderia dar um transition aqui pra fazer alguma animação, mas a gente não vai fazer isso aqui, tá? Beleza. Eu vou aqui, pessoal, ó, ainda... Aqui tá pronto. Eu vou fazer o seguinte, no meu form... Quem é que é meu form? O meu form é a minha... Aqui. É a minha div, quem lembra? Que eu englobei todo o meu formulário dentro de uma div aqui, ó. Então, essa classe é a form, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, eu vou até copiar isso aqui, tá? Beleza. E vou fazer aqui, ó. Agora, pessoal, como eu tô usando uma classe, então eu coloco um ponto, tá? Ponto e pego ela. E aqui eu uso o meu código normal, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma cor, tá? Dentro, significa que é uma caixa, tá?
tá? Que dentro tem o meu formulário, tá? Aí eu vou dar uma cor aqui pra ela também, vou criar também já uma borda aqui, tá? Eu vou dar um border radius, porque eu quero arredondar também, pessoal, os cantinhos que ela tem, tá? Eu vou dar agora 5 pixels, tá? Vou dar 5 pixels, tá? E vou colocar um background color aqui, background color, deixa eu colocar meu hexadecimal, tá? Eu vou colocar F2, 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 é um tipo um cinza, tá, pessoal? Um cinza bem interessante, tá? Beleza? Eu vou dar agora, pessoal, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Tá vendo que ela aplicou aqui, ó? Mas se você prestar atenção, tá muito colado, ou seja, o meu name tá colado, aqui o meu campo tá colado na esquerda, tá todo com a confusão, não dá nem pra saber se isso aqui é um formulário, né? Então, claro, dá pra saber que é um formulário, mas tipo assim, não tá bem legal, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar um padding. O padding ele vai dar um respiro, tá? Vamos dar aqui de 20 pixels e a gente vê se vai ficar legal, tá? Vamos ver aqui. Pronto, pessoal, ó, tá vendo, ó? Ou seja, o padding, ele aplica, quando eu dou o padding aqui, ó, 20 pixels, então ele aplicou em cima e embaixo, esquerda e direita, tá bom? E ficou assim. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom, beleza? Aqui tá o meu, eu posso colocar também, pessoal, esse botão aqui no meio, tá? Mas aqui eu achei bem interessante. Pessoal, vocês estão vendo que ele tá com essa borda aqui em cima, aqui, ó, no meu nome aqui. Então vamos tirar isso aí também, não faz muito sentido, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Border, tá? Border, vou colocar none. E vou colocar também um outline, tá? Ó, outline. O outline, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó. None. Na verdade, eu vou colocar border 0, tá, pessoal? Tá? Border 0, tá bom? E o outline none. O outline none é esse aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente passa, ele cria um foco, tá bom? Ou seja, quando você passa o mouse em cima, ele meio que cria um foco. Então, a gente chama outline, tá? Apesar de ter meio que ficado mais fraco um pouco aqui, eu vou, na verdade, eu vou deixar, pessoal, eu vou deixar a borda, tá? Vou deixar a borda que é pra gente... borda é 1 pixel, tá? Vou deixar só assim pra gente ver que tem uma borda. 1 pixel solid. Solid. Vou colocar aqui uma coisinha aqui, vou colocar DDD, é meio que um cinza. Aí, pessoal, tá vendo? Agora sim, dá pra gente entender que aqui no meio tem um campo, tá? Beleza, pessoal, então como ficou o nosso... Não ficou bonito aqui o nosso formulário? Ficou bem bonito, né? Agora, tá vendo que isso aqui, ó, não faz sentido. Eu vou digitando aqui, ó, aí no meu name aqui, ó, e vai ficando tudo inline aqui, ó. Agora o meu e-mail, né? Vai ficando tudo... Opa! Vai ficando tudo inline. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui, ó, consertar isso aqui. Vamos colocar ele no display block, no nosso spam. Por que o nosso spam? Se você prestar atenção aqui, ó, a gente tem aqui, ó, no meu formulário, aqui embaixo a gente tem um spam. Eu não vou dar classe para ele, porque a gente tá usando um único spam aqui no momento, tá? Então, a gente faz assim, ó. Então, spam. Como o spam não é uma classe, tá? Ele é uma tag mesmo. Então, vamos colocar assim, ó. Display. A gente vai colocar o inline por padrão, ele fica na horizontal, é como se fosse o display flex. E o block é como se fosse o flex direction column, a gente usando o flexbox, tá? Mas a gente não tá usando flexbox aqui, tá? Então, beleza. Então, aqui, em vez da gente usar um BR, lembra que a gente tava usando um BR aqui, ó? Para quebrar o nosso nome aqui, para ficar em column, tá? O nosso ficar assim, mais ou menos assim, column. Então, isso não é semântico, tá? Não é legal. Então, a gente usa assim, usando o CSS, tá? Se a gente for ver aqui, quebrou, pessoal, tá vendo? Ó, quebrou um para baixo do outro, tá vendo? Agora aqui sim, ó, se eu aplicar, ele faz sentido. Eu vou aplicando meu nome, tá? E eu vou aplicando o meu e-mail aqui, ó. Opa, aqui, tá vendo? E aqui eu posso enviar, mas como a gente não tá validando aqui, né? Não colocou arroba, tá? Vamos colocar arroba gmail.com. É porque ele tá aplicando, pessoal, a validação que a gente fez na aula quando a gente criou esse formulário, tá? E simplesmente dados enviados com sucesso. Pessoal, tá vendo como ficou bem interessante? Tá bom, pessoal? Então foi isso, ó, tá vendo? Ou seja, a gente aplicou aqui o CSS, tá? Pra a gente estilizar aqui o nosso formulário, tá bom, pessoal? Ó, ficou muito lindo o nosso formulário, muito lindo, ó, e ele se adapta, vamos ver aqui. É claro que eu não usei aqui as responsividades, media query, tá, pessoal? Tá vendo? Mas como ficou, ó, ficou bem interessante mesmo. Ficou bem interessante, né? Tá vendo, pessoal? E tá aí tem o nosso botãozinho, tem o nosso campo de nome, de e-mail, tá? Isso aqui tá pronto pra gente fazer cadastro aí, tá, pessoal? A gente poderia também, pessoal, criar um campo de um text area aqui, tá? Pra quê? Pra gente colocar um texto, uma descrição, tá? Pra mandar. Mas beleza. Pessoal, vamos estilizar isso aqui, ó. Tá vendo? O bem-vindo também. Então, aqui a gente vai aprender aqui. Então, aqui tá pronto o nosso formulário. A gente pode até fechar, ó. Beleza, vamos fechar o nosso formulário. Então, você vê, pessoal, que o nosso código fica bem organizado dessa forma. Que se você for mexer
no seu formulário, você vai mexer nesse CSS aqui, tá? Do formulário. Então, ele é um arquivo CSS único do meu componente, tá? E você pode reaproveitar ele também em outra parte de outro componente. É só você importar, tá bom, pessoal? Funciona do mesmo jeito, tá? Ó, vamos aqui no nosso header, tá? Aqui ele tem aqui o nosso bem-vindos, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui no nosso header também um arquivo CSS. Então, vamos colocar header.css, tá bom? Então, beleza. O que é que eu tenho que fazer? Só lembrando que eu já tenho que pegar aqui, ó, importar o meu CSS, ó, dentro do meu header, tá? Import, ponto barra, tá vendo? Ele vai mostrar aqui pra mim, ó, header.css. Pronto, agora aqui sim eu posso aplicar o meu estilo e já vai ser aplicado, tá? Então o que é que eu vou fazer? Para mim poder, pessoal, aplicar um estilo nos meus elementos, eu preciso que eu dou uma classe para eles, tá bom? Que não vai funcionar. Diferente do inline, que a gente não dá classe no inline, tá? A gente simplesmente coloca ali inline, em linha mesmo. Já no normal, no CSS normal, externo, tá? Ou interno, a gente usa... Isso aqui é o que chama style sheet, pessoal, tá? A gente tem que usar uma classe, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma div pra gente colocar o nosso elemento H1 dentro, tá? Então vamos div class name, só lembrando que é isso aqui, pessoal, tá? Beleza? Vamos colocar aqui, ó, header, assim, ó, tá? Ele vai aplicar do mesmo jeito. Então, beleza. Aqui a gente coloca o nosso elemento dentro, tá bom? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Agora, dentro do nosso arquivo header.css, vamos colocar a nossa classe header, tá? Então, beleza. Vamos fazer assim, ó. Ponto, opa, aqui não. Aqui, tá? Então, ponto header, tá? Então, ponto header. Então, significa que esse estilo aqui vai ser aplicado naquela classe, tá? Então, vamos colocar um background color, tá? Vamos colocar um background color. Vamos caçar uma coisinha bem interessante aqui. Esse azul aqui, ó. Ó, tá vendo, pessoal? Já pegou lá em cima, tá vendo? Ó, tá vendo? Vamos dar um padding nele. Vamos dar um padding aqui, ó. Então, um padding, tá? Vamos colocar um padding de 10 pixels, tá? Ou seja, vai dar um respiro no nosso elemento H1, tá vendo, ó? Como ele deu um respiro bem interessante. Vamos estilizar agora o nosso H2. Dica interessante aqui, pessoal. Tipo assim, só lembrando, pessoal, que essa forma aqui, quando você termina seu projeto, que você vai buildar ele, no final de tudo aqui do seu projeto, que você for fazer a build e for jogar lá para produção, todos esses CSS eles vão ser misturados tudo junto. Então, só lembrando que se você for usar, como a gente vai ter vários H1 no nosso, aqui no momento do desenvolvimento, ele não vai fazer conflito porque a gente está usando com arquivos separados, tá? Então, um estilo que eu dei aqui nesse H1, ele não vai interferir no outro H1 de outro componente, mas na hora que a gente fazer o build, ele vai misturar um CSS só, então vai fazer confusão, tá? Vocês podem ter problema, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar o prefixo, tá? Quem lembra disso aqui? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Header, tá? Header, aí H1. Minúsculo, né? Claro. H1, significa que esse H1 aqui, ele pertence apenas a esse header, tá? Então, esse header aqui, eu tenho que fazer ele único aqui, tá? Então, beleza, vamos dar um color pra ele, vamos colocar um branco. Vamos ver como ficou. Deixa eu ver se eu salvei. Aqui, deixa eu ver, H1, tá certo, header, beleza. Por que não salvou? Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo aqui. Ok, H1, deixa eu ver se eu não tenho alguns... não tem. E só lembrando, pessoal, que eu poderia também dar uma classe aqui, tá? Eu poderia dar classe sem problema, tá? Mas beleza, tá valendo. Então, header, deixa eu ver o que aconteceu. Ah, pessoal, eu esqueci de colocar o pontinho aqui, ó, a classe. Tá vendo, ó? Porque é uma classe. Header é uma classe, tá? Agora sim, pessoal, pegou, tá vendo, ó? Vamos alinhar ele no meio? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar text align center. Tá? Se a gente fazer isso aqui, a gente tem o nosso textinho bem no meio, ó, tá vendo? Ó? Então a gente tem aqui, pessoal, tá vendo? Ó? Vamos colocar a primeira letra em maiúsculo. Então, como é que a gente faz? Quem lembra? Então a gente coloca text, tá? Transform, text transform, capitalize. Capitalize vai pegar todas as primeiras letras e transformar em maiúsculo. Ó, tá vendo? Ó? Então a primeira, B, bem. Segunda, Windows, mini, curso de React.js. Pessoal, tá vendo como é interessante isso aqui? Tá? Ó, ficou lindo, né? Então, a gente já começou, pessoal, então a gente já consegue, usando o CSS, a gente vê que a gente já consegue fazer uma página bem bonita, tá vendo? Tá? Pessoal, então foi isso, na aula de hoje foi isso, tá? Essa aula ficou bem grande, tá? Eu espero que tenha ajudado aí, tá, pessoal? E que vocês tenham entendido, tá bom, pessoal? E é isso aí, nas próximas aulas, pessoal, a gente vai trazer mais coisa bem legal, tá? Então, a gente se vê na próxima aula, tá, pessoal? Um abraço e até a próxima, valeu!